Qual foi o selo que Deus colocou em Caim para que qualquer um que se deparasse com ele, de fato, não o matasse? Vamos lá. Primeira pergunta é acerca de Caim e os seres humanos. Eu tenho uma visão um pouco diferente acerca de Caim, porque Caim, quando Eva concebe Caim, o texto bíblico diz que ela fala: alcancei do Senhor um varão, ou um filho homem. Então você só alcança algo que você está tentando. E numa ordem cronológica, depois a gente vai falar um pouco da esposa de Caim. Supostamente Adão já teria filhas, ok? Sim. Para que Caim tivesse uma esposa, porque nós estamos falando dos primórdios da humanidade. Sim. Né? Então esse medo era medo de quem? Da mãe, do pai ou de alguns outros irmãos, de quererem vingar a morte de Abel. Eu sei que abriu um precedente aqui, mas a gente vai explicar um pouco melhor depois. Mas eu creio que essa parte do texto bíblico em que Eva fala que alcançou do Senhor um varão, abre margem para que Eva talvez tivesse outras filhas. E Caim foi o filho mais velho. Por quê? O contexto de Gênesis, que ele foi escrito por Moisés, é um contexto que não se contavam as mulheres que nasciam. E esse contexto a gente vê até na multiplicação dos pães em Mateus, capítulo 14. Eram 5.000 homens, fora as crianças e mulheres. Então esse contexto judaico de não se contar as mulheres era o contexto em que Moisés escreveu o livro de Gênesis. Então o que importava para ele? Qual foi o primeiro filho homem do casal? Caim. Porque a gente tem que entender que Moisés não escreveu no tempo de Gênesis. Ele escreveu tempos depois, milênios depois. Então o gênero literário era o gênero da época de Moisés. Então isso abre margem para que talvez Eva tivesse outras filhas antes do filho varão que ela alcançou, que era Caim. E isso é fonte de estudo. Eu respeito outros teólogos que têm outras opiniões, mas na minha opinião é essa. Depois que morre Abel, só vai falar de Sete. Exatamente. Que é do gênero masculino. Deu continuidade ali. E esse sinal que foi colocado nele? Vamos lá. Aí eu parto para uma pergunta que eu te falei que eu ia fazer. De repente você pode me responder aqui. Sim. Qual foi a maldição que Deus colocou em Caim? Maldição que Deus colocou em Caim. Ele colocou... Você acabou de falar aí. Ele foi expulso da terra que ele era um agricultor, se não me falha a memória. Sim. E ele foi expulso. Ele foi feito como uma espécie de andarilho, não é isso? Isso. Isso não foi a maldição de Caim, e nem a marca foi a maldição de Caim. A gente olha muito para a marca e esquece a verdadeira maldição que Deus lançou sobre Caim. Não foi a marca e nem foi ele ser expulso da terra. Deus fala uma coisa com ele: olha, eu vou te marcar para que todos que te encontrem vejam essa marca, e ninguém vai te matar, ninguém vai te vingar. Agora é o seguinte: toda vez que você lavrar a terra, ela não vai dar para ti a sua força. Essa foi a maldição de Caim. Ele era agricultor. A maldição que Deus colocou nele não foi a marca, nem foi expulsar ele. Foi tudo que ele plantasse, não nasceria. Essa foi a verdadeira marca de Caim.